Olá, meu nome é Cleildes, como você já sabe. No último vídeo meu, na última live, eu fiquei de dizer por que eu tinha vindo parar em Goiânia, né? Qual o motivo. Então, vamos lá. Lá no Acre, a saúde, apesar dos petistas lá dizer que é de primeiro mundo, não era. E aí eu perdi um rim, né? E o meu marido teve 5 tumores, né? Ele teve um lá. Foi assim, vou contar a primeira história dele, que a minha veio depois. Ele trabalhava nas EMURB, acho que é EMURB o nome, eu nem lembro direito. É um órgão lá da prefeitura, né? Esse que trabalha nas ruas, fazendo aterro, asfaltando essas coisas, né? E aí, por lá ele usou um banheiro, e usou um papel higiênico de péssima qualidade, por incrível que pareça. Vocês podem até estar achando que isso não existe, mas existe. O que eu vou contar aqui é muito sério. E aí, na hora que ele fez uso do papel higiênico, que ele puxou, né, para fazer a asepsia dele, né, a limpeza, arrancou um fio de cabelo do bumbum dele. Nesse fio de cabelo, uma bactéria do papel higiênico penetrou nele. E o que aconteceu? Deu um furúnculozinho, e aí isso foi de tarde. Quando foi 8 horas da noite, ele já estava com muita febre, e a mãe dele me ligou, que ele não estava mais conseguindo andar, estava com muita febre, para eu levar ele para o hospital. E aí eu fui até a casa dela, dei banho nele, consegui dar um banho nele, ele quase não andava mais, e o levei para o hospital. Chegando no hospital, o médico examinou e ele já não aguentava com dor na perna. E o médico examinou e não achou nada. Aí ele reclamou que o bumbum dele estava doendo. Aí o médico encalcou assim, né? Tocou no bumbum dele, estava duro, muito duro. Aí o médico resolveu internar ele. Bom, isso era 7 horas da noite. Quando deu umas 9 horas da noite, já estava enorme o furúnculo. E aí, como eu tenho o Lucas, que é especial, e eu não tinha condições, né, e nem tinha empregada, eu tinha que voltar para casa para cuidar do Lucas, da Tauí e do Serginho, né, meus 3 filhos. E aí, eu o deixei no hospital. Quando foi 5 horas da manhã, ele me ligou, né, que para mim ir para o hospital. E eu fui. Quando eu cheguei no hospital, foi uma cena aterrorizante, que eu não desejo para nenhum amigo meu. Nem para os meus inimigos, aliás. E nem para os meus amigos. Eu lembro que eu cheguei, ele estava de bruços na cama e tinha um monte de pombo na janela do hospital querendo comer ele. Ele estava podre em vida. Aquele cheiro de podre que não tinha quem aguentasse dentro do quarto. E ele estava junto com um rapaz no mesmo quarto com hepatite C e usava os mesmos banheiros, o mesmo assento, né, sanitário. E aí eu me desesperei, espantei os pombos, né, com lençol, assim, batendo nos pombos. E chamei, né, as enfermeiras. As enfermeiras olharam e disseram assim, vamos levar ele pro centro cirúrgico agora. E aí ele foi pro centro cirúrgico. Quando chegou no centro cirúrgico, na hora de fazer a cirurgia da retirada do furúnculo, né, que a gente achava que era um furúnculo até então, e aí a mesa de cirurgia quebrou. E a mesa de cirurgia quebrou porque ele pesava 135 quilos e acho que na época pesava até mais, sabe? Eu acho que ele pesava uns 150. E aí eu entrei em desespero. Como tinha uma pessoa que eu conhecia que trabalhava no outro hospital, eu pedi que emprestasse, sabe? Uma mesa, uma máquina de centro cirúrgico, né? E aí a gente conseguiu. E a irmã dele também trabalhava nesse hospital, também ajudou. E a gente conseguiu e foi feita a cirurgia dele. E aí o que aconteceu? Ele ficou aberto, né? Porque não tinha como fechar, porque tiraram quase a metade do bumbum dele. E aí fizeram os exames e constataram que era síndrome de Fournier. Uma síndrome que é dado o nome da pessoa que fez a descoberta, né? Que é não sei o que de Fournier, um francês. E aí essa síndrome, ela é uma bactéria muito potente, ela consegue comer a pessoa em vida rapidinho e ela chega até o coração e ela chega a comer o coração da pessoa, entendeu? E aí, como
como foi tirado uma parte muito grande do bumbum dele, o que aconteceu? Ele teve que ficar em fralda descartável, sabe? Ficou aberto. Eu tinha que cuidar do Lucas, né? A gente vivia do salário do Lucas e das minhas unhas. Então, naquele momento, eu parei de fazer unha, porque eu não podia mais, né? E aí, a mãe ajudava, a mãe dele ajudava, mas a gente passava por muita dificuldade. E para fazer o curativo dele, era 3 vezes por dia. Eu tinha que tirar aquela crosta amarelada, deixar a carne vermelhinha. Tinha que meter minha mão dentro, sabe? E limpar tudo com a luva. E tinha que entupir de colagenase, que é uma pomada que reconstitui o tecido. Só que essa pomada, na época, 15 anos atrás, ela custava R$50 um tubo. Então era R$150 por dia. Para quem tava vivendo só de um salário mínimo, né? E aí uma enfermeira me chamou e disse assim, olha, eu vou te ensinar. Tu consegue mamão verde, vai para dentro do quarto escuro, sem luz, pega uma faquinha de plástico, e aí tu corta o mamão verde, tu raspa aquela carne do mamão verde e põe dentro. É a mesma cor da pomada, só não pode ser com nada de metal e nem ter luz. Tem que ser feito na hora que vai se usar, não pode guardar para depois. E aí eu fui fazendo, eu alternava. Uma hora eu colocava pomada, na outra hora eu colocava o mamão. E a minha cunhada me ajudava com chumaço de algodão, de gás do hospital, porque aquilo ficava muito caro para comprar tudo aquilo, sabe? Era uma limpeza. Cada vez que ele ia fazer cocô, tinha que ir com ele pro banheiro para lavar com soro, porque se as fezes contaminassem aquilo ali, tinha que botar colossomia nele, aquelas bolsas, sabe? Aí, nossa, era muito complicado. E o Lucas não andava, não falava, tinha cuidado do Lucas, tinha cuidado dele. E eu já tava doente, muito doente dos rins. Bom, aí ele ficou aberto, eu acho que foi quase 1 ano. E depois disso, não chegou a ser 1 ano, 6 meses. E aí, depois disso, eu caí doente, né, de verdade dos rins, quando ele ficou bom, mais ou menos bom. E aí eu tive que ser operada, como eu já contei pra vocês, né, que eu perdi meu rim com um tumor, que demorou a cirurgia e acabou que eu perdi meu rim, né. E aí, teve vários fatores que me fez vir pra cá, que eu vou contar pra vocês. Então, esse foi um dos fatores que me fez vir pra cá, mas tiveram outros, bem graves. Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, né? Porque vai ficar muito longo, aí vocês não vão assistir. Só posso te dizer uma coisa, que ele não teve só esse tumor, vieram outros, tá? Eu vou dar continuidade. Bipolar sim, louca não.